Boa tarde, amores. Hoje nós vamos fazer uma revisão de história, mas antes que a gente faça essa revisão, nós vamos fazer a nossa meditação, tá bom? Então, a palavra do dia hoje está em Isaías. A palavra do dia, na verdade, é confiança. E está no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4. A confiança em Deus pode ser o seu abrigo em meio aos problemas da vida. Se Jesus estiver ao seu lado, você nunca ficará sem amparo. Olha o que ele está dizendo. Que a confiança em Deus, né, ela pode ser o nosso abrigo, né, em meio às dificuldades. Mas quando a gente está ao lado de Jesus, né, nós não seremos abalados. Então, muitas coisas acontecem, né, no dia a dia. Tem essa pandemia que está aí, que não deixa a gente voltar para a sala de aula, né, pelo menos esse semestre. Se Deus quiser, em agosto já estaremos de volta na sala de aula, para que eu possa olhar o seu rosto, né? Possa lhe dar um abraço, um beijo. Enquanto isso não acontece, vamos ficar ao lado de Jesus, que ele nos dá abrigo, né, em meio a toda essas coisas que estão acontecendo. É no colo dele, nos braços de Jesus, que nos sentimos abrigados e consolados. Vamos falar com o Pai do Céu? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada porque o Senhor nos ampara, nos acolhe, nos protege, nos livra do mal, Senhor. Seja com nossos familiares, onde quer que eles se encontrem. Protege a cada um, Senhor. Permanece conosco e que possamos sempre ter a fé aumentada e confiança em Ti. Em nome de Jesus, que nós te louvamos e agradecemos. Amém. Amados, hoje nós vamos fazer uma revisão de história, tá bom? Aí depois que você ouvir novamente essa explicação, você vai lá no seu livro, dá uma lida novamente no seu livro e responde algumas perguntas, um exercício que eu estou mandando aí para você, que está postado aí no arquivo, tá? Tá em anexo no arquivo. Um beijo. Fica com Deus. Hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo de história, ok? Então, nós já trabalhamos, tá, esse conteúdo, mas nós vamos dar uma revisão agora. Migrações na formação dos bairros. São Paulo é uma das principais cidades do Brasil. No passado, recebeu muitos imigrantes de outros países que contribuíram para o seu desenvolvimento e crescimento populacional, comercial e industrial. O que é imigrante? São pessoas que entram em um país que não é o seu país de origem, não é o país que ela nasceu. Ela sai do seu país e vai para outro país. Então, quando ela chega nesse outro país, ela é chamada de imigrante, porque ela está imigrando do seu local de origem para um outro país, um outro local, tá? Para se estabelecer. Imigrantes que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de São Paulo foram os italianos, os sírio-libaneses e os japoneses. Cada grupo de pessoas contribuiu para a transformação dos lugares, de acordo com sua cultura. Por isso, tanto em São Paulo como em outras cidades brasileiras, há muitos bairros diferentes. Em São Paulo, por exemplo, os japoneses começaram a vir para o Brasil em 1908. Desembarcaram do navio Kazuto Maru no porto de Santos e foram para o interior do estado de São Paulo para trabalhar nas lavouras de café. Então, eles chegaram em São Paulo, no Brasil, e se espalharam, né, para o interior, foram para o interior. Porém, tá? Alguns permaneceram na cidade. Até 1950, chegaram ao Brasil em torno de 200 mil imigrantes japoneses. No Brasil, compraram terras e se dedicaram ao cultivo de algodão, milho, feijão, amendoim, chá, arroz, horta e criação de aves. Tá? Muitos vieram para cá também, para o Pará, e foram aí para o interior do Pará fazer, né, trabalhar com agricultura, né, na lavoura.
Então, muitos japoneses passaram a trabalhar também na cidade, no bairro Liberdade, e desenvolveram estabelecimentos comerciais. Ou seja, muitos foram para o interior, mas também alguns ficaram pelas cidades, né? Na cidade de São Paulo. E ali eles foram morar ali naquele bairro Liberdade e se desenvolveram, né, no comércio. Os sírios-libaneses se estabeleceram na cidade de São Paulo a partir do ano de 1871. Foi próximo ao mercado municipal e à estação ferroviária, onde está localizada a Rua 25 de Março, que resolveram viver. Escolheram trabalhar com vendas de mercadorias, levavam caixa nas costas, onde guardavam mercadorias pequenas para vender. Essas caixas eles eram conhecidos como armarinhos, os armarinhos, né? E eles levavam coisas pequenas. Aí, com o crescimento do negócio, eles foram escolhendo outros lugares para morar, como os bairros de Paraíso e Vila Mariana, em São Paulo, né? Tudo isso em São Paulo. Os primeiros italianos vieram para o Brasil a partir de 1870 para trabalhar nas lavouras de café na cidade de São Paulo. Muitos permaneceram nas cidades para trabalhar nas indústrias, no comércio e na prestação de serviços. Igual os japoneses, os italianos também eles foram para o interior para trabalhar nas lavouras, né, de café. E alguns deles também permaneceram nas cidades. E ali eles foram trabalhar nas indústrias, comércio, prestação de serviço, né? Então, eles deixaram ali na cidade de São Paulo a sua cultura, que se misturou com as pessoas que eram com os brasileiros da época, né? O bairro de São Paulo, que é tradicionalmente italiano, fica próximo ao Brás, chamado Mooca. É um bairro com muitas pizzarias, cantinas e doçarias. Isso aí é uma herança italiana, né? Pizza. Quem não gosta de uma pizza? Pois é, mas é uma herança deixada pelos imigrantes italianos aqui no nosso país. O que é patrimônio cultural? Chamamos de patrimônio os bens que pertencem às pessoas ou herança que é deixada pelos familiares aos seus descendentes. É uma herança que você recebe. Isso é um patrimônio. Uma casa, um carro, uma fazenda, né? O patrimônio cultural corresponde a objetos que pertencem a uma pessoa ou a um grupo de pessoas e que tem valor sentimental para elas, independente do valor financeiro. Então, o patrimônio cultural, ele corresponde a objetos, né, pertencentes a uma pessoa ou um grupo. E ele tem muito mais um valor sentimental. Por quê? Porque é algo que foi passado de pai para filho, de mãe para filha, né? Uma cultura, uma forma de se vestir, de agir, né? De falar. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou uma pequena comunidade, como arquitetura, festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outras coisas. Então, o que é patrimônio cultural? É tudo aquilo que possui importância o quê? Histórica e cultural. Histórica é que conta a história daquele povo, né? E com a cultura que aquele povo tinha. Então, isso aí é patrimônio cultural. Patrimônio pode ser dividido em individual ou coletivo. O patrimônio individual está relacionado com valores familiares. É aquele patrimônio, aquela cultura que vem passada de pai para filho, né? Dentro de uma família. E o patrimônio coletivo, por sua vez, é de interesse da sociedade. É aquela cultura que foi passada coletivamente, né? Dentro de uma sociedade. O patrimônio individual, tá? Quando se fala em patrimônio individual, nós temos duas ideias diferentes, mas elas estão relacionadas. Podem surgir, né, nelas. Em primeiro, os bens transmitidos aos herdeiros, ou seja, a herança, e que pode ser material, como uma casa, um carro, uma joia, com valor monetário determinado pelo mercado. Ou, né, em segundo,
São bens materiais de pouco valor comercial e com grande significado emocional, como fotos, livros autografados, né? Como um diário, até mesmo uma casa, né? Que se a casa foi do meu pai, foi da minha avó, né? Passou para o meu pai, passou para mim, então eu não quero vender essa casa, porque ela tem um valor emocional para mim muito grande. Não me importa o valor dela monetário, né? Comercial, mas o que me importa é o que ela significa para mim. E o coletivo, patrimônio coletivo, é de interesse público, ou seja, que pertence a um grupo maior de pessoas, de uma comunidade, de um bairro, de uma cidade, de um país e até mesmo do mundo inteiro, né? Aqui, de uma comunidade, nós temos ali uma praça na comunidade, nós temos o centro comunitário, né? Que pode ser construído já há muito tempo atrás, é que até hoje esse centro comunitário está ali, então ele tem um valor coletivo, né? De um bairro, de uma cidade, né? Como nós temos monumentos, como nós temos aqui na nossa cidade de Belém, nós temos a Casa das 11 Janelas, né? Isso aí é um valor coletivo, né? É de toda uma sociedade. E de um país, né, como nós temos também vários outros monumentos, até do mundo inteiro, né? Como nós temos também patrimônios coletivo, como as pirâmides do Egito, né? Nós temos também a Torre Eiffel, é um patrimônio, é da cidade de Paris, mas ele é também mundial, ele é nosso, não podemos depredar, né? Não podemos danificar, chegar lá, jogar uma bomba, não, porque aquilo é um patrimônio cultural. Traz aquilo, mostra a cultura daquela civilização, daquele povo, né? Assim, a diferença em patrimônio individual e coletivo é que o individual, ele depende de nós. Nós estabelecemos, decidimos qual é o interesse, né? Decidimos que nos interessa ou não. Já o coletivo é sempre algo mais distante, e seu valor é decidido pelo conjunto da sociedade, de pessoas, de um grupo de pessoas. Não é você que decide, mas sim uma sociedade inteira, né? Tipos de patrimônios culturais. O patrimônio cultural é dividido em dois grupos, que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial, tá? E o patrimônio material. O que é patrimônio imaterial? É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões simbólicas, são símbolos, né? E culturais de um povo. Então você não consegue assim pegar realmente, né? Como as festas. Você consegue pegar a festa? Não, você participa da festa. Das danças, você dança, você ouve a música, né? Dos saberes, dos costumes, né, de um povo, aquele costume que é passado de pai para filho. As formas de se expressar, que é como a gente fala, né, as expressões que usamos, e entre outras coisas. Exemplo de patrimônio imaterial, temos a capoeira, nós temos o tambor de crioula, temos o frevo, o carimbó, o siriá, né? De comidas. Comidas nós temos o vatapá, o caruru, a maniçoba, nós temos o açaí, tá certo? O que é patrimônio material? De respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis, de um povo. Abrange os museus, os monumentos arquitetônicos, as igrejas, bibliotecas, as praças. Aqui na nossa região nós temos a igreja, por exemplo, de Nazaré, né? Nós temos a igreja da Sé, que são obras arquitetônicas, né? Que elas mostram como o povo pensava, refletia na época que foi construído, qual era a cultura daquela época, qual era o costume daquela época.
Assim como nós temos ali a Casa das 11 Janelas, né? Nós temos o Forte do Castelo. Então, esses são os patrimônios, esse aí é patrimônio material, né? Exemplo de patrimônio material, o Centro Histórico de Ouro Preto, Museu Histórico Nacional no Rio de Janeiro, Conjunto Arquitetônico de Paraty, Centro Histórico de Olinda, né? Então, cada região, cada cidade tem o seu próprio patrimônio material, cultural, né? Os patrimônios culturais mundiais. A Organização das Nações Unidas para a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, ela criou em 1972 a Convenção do Patrimônio Mundial com o objetivo de promover e preservação dos bens culturais, históricos e naturais da humanidade. A lista com mais de 1.000 localidades espalhadas ao redor do mundo. Você vai conhecer só umas aqui. Nós temos o Taj Mahal, que fica na Índia, né? Que ele foi criado, né, para homenagear a esposa de um rei que havia falecido após um parto difícil, já era o 14º parto, que ela ia ter o bebê, só que ela morre. E ele, para homenagear essa esposa, ele construiu o mausoléu. Ele foi erguido no século XVII pelo imperador indiano Shah Jahan, para homenagear uma de suas esposas morta durante o parto, né? Ao dar à luz pela 14ª criança. E esse palácio, ele é costurado, ele tem ouro, é uma coisa linda, muito maravilhosa. Que o Taj Mahal, a cúpula, ela é costurada com fios de ouro. Já pensou? Isso tudo foi para homenagear quem? Uma esposa de um rei, do próprio rei, né? Shah Jahan, que a esposa dele havia falecido, ele a amava muito e ele a homenageou com esse palácio, que é uma cúpula, né? É um mausoléu na cidade de Agra, na Índia. Então, agora você já fez uma breve revisão aí, você vai ler o seu livro também, lá também está explicando. E você vai, se você ainda não fez as atividades que ali estão, faça ela todinha. E você vai fazer a atividade que está postada aí no Eclasse, tá bom? Aí tá no anexo do Eclasse. Então faça, tire uma foto, mande para mim e estude, né? Porque a gente vai fazer uma semana começa dia 19, uma semana de estudos dirigidos, né? Para dar uma revisão aí no que você aprendeu, para a gente poder verificar se você está conseguindo assimilar, né, o conteúdo que a gente está trabalhando, tá bom? Um beijo, nos vemos amanhã. Opa, amanhã é feriado. E na sexta-feira também não vamos ter aula, então nos vemos somente na segunda-feira. Tenha um bom feriado, tá? E um final de semana abençoado na presença de Jesus. Um beijo. Tchau. Agora que você já assistiu, vá lá e faça aquilo que eu pedi. Leia novamente seu livro da página 68. Será que é isso? Não, da página 64 até a página 73, tá? Você vai ler, você vai fazer o que não tiver feito. E depois você vai fazer a atividade que está lá no Eclasse, tá? Tá postada no arquivo do Eclasse. Um beijo. Nos vemos somente segunda-feira, pois amanhã e depois será feriado, né? Será dia 11 feriado e dia 12 será facultado. Um grande beijo. Bom final de semana. Fiquem na paz de Deus. Tchau.